Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa aula de operações farmacêuticas e agora nós vamos conversar um pouco sobre separação. Essa é a nossa aula número 5 de 6 e vamos ter como tópicos a filtração, a decantação, a centrifugação e a destilação. Começando pela filtração, em geral nós podemos subclassificar a filtração de três formas: a filtração gravitacional clarificante, a filtração a vácuo clarificante, que é bem semelhante, mas necessita da utilização de bombas e provavelmente de membranas um pouco mais resistentes, e a filtração esterilizante, aqui exemplificada pelos filtros de seringa, comumente utilizados para a esterilização de pequenos volumes. Então, em geral, essas filtrações clarificantes e esterilizantes podem remover partículas inertes em líquidos que não estão límpidos, ou seja, tornar esses líquidos mais límpidos, mais atrativos muitas vezes para os olhos dos consumidores, enquanto que a filtração esterilizante possui como função eliminar micro-organismos. Mas é importante que vocês fiquem atentos que a remoção de micro-organismos não necessariamente remove parte de micro-organismos. Então, é possível que mesmo após uma filtração esterilizante, tenhamos resultados de identificação de endotoxinas positivos em ensaios de controle de qualidade. Se formos ver numa indústria, podemos ter o exemplo aqui abaixo, onde um tanque de mistura passa por um processo de pré-filtração, ou seja, em geral uma filtração clarificante, depois um processo de filtração esterilizante e é armazenado. Em seguida, essa filtração passa novamente por um filtro de esterilização. E a pergunta que nos fica é: o que tem num filtro de pré-filtração? O que tem numa estrutura de filtração esterilizante? E por que temos uma filtração esterilizante após a estocagem? Essa última pergunta vou deixar para vocês estudarem. Mas falando do que temos dentro de cada uma das estruturas filtrantes, em geral nós temos membranas com os poros que vocês podem ver nessa segunda tabela. Em geral, a ultrafiltração e a osmose reversa geram também um efeito esterilizante, enquanto a filtração e microfiltração apenas têm um efeito clarificante. Uma segunda forma de separação é a separação por decantação. Em geral, ela acontece espontaneamente e pode ocorrer entre líquidos e líquidos ou entre sólidos e líquidos. Pelo menos para uso farmacêutico, essas são as principais separações. No exemplo de líquidos e líquidos, é bem comum observarmos a separação de óleo em água naquelas panelas onde realizamos algum tipo de fritura antes da lavagem, ou mesmo antes da adição do detergente. Já a separação de sólidos de líquidos é comum, por exemplo, em bebidas alcoólicas, como o vinho, que pode possuir partículas sólidas ainda oriundas da sua produção. Uma terceira forma de separação é a centrifugação, e esses equipamentos vocês já devem estar bem acostumados a vê-los nas bancadas dos laboratórios. No entanto, é preciso ter cuidado na hora de configurar esses equipamentos. Muitas vezes confundimos as medidas em rotações por minuto com as medidas realizadas em G. É importante mencionar que somente as medidas em G são transponíveis sem nenhum tipo de cálculo de uma centrífuga para outra, enquanto que as medidas em RPM devem ser sempre levadas em consideração o raio da centrífuga utilizado. Se utilizarmos corretamente, podemos separar, a partir da centrifugação, diferentes tamanhos de partícula ou diferentes partículas com densidades diferentes, como no esquema abaixo. Como é comum vermos no microhematócrito, um ensaio realizado lá na hematologia. Uma outra medida da centrifugação é o Schwetzberg, que, para aqueles que acham que nunca ouviram falar, são como classificamos as subunidades dos nossos ribossomos, tanto procarióticos quanto eucarióticos. Uma quarta forma de separação é a destilação. Aqui para vocês um esquema e um equipamento de bancada de laboratório. E para que a gente usa a destilação? Em geral, podemos obter óleos essenciais e também bebidas com fins alimentícios. Essa técnica se baseia no princípio de que misturas de líquidos poderão ser separadas com a utilização de temperatura, uma vez que cada um dos líquidos utilizados possui temperatura de vaporização diferente. Então, o líquido com menor temperatura de ebulição vaporizará em um primeiro momento e será condensado, podendo então ser fracionado em um frasco, como o frasco coletor aqui do tipo Erlenmeyer. E por esse vídeo é só. Até a próxima, pessoal!